Hoje o tema é quando raspar e quando extrair em casos de doença periodontal. Este caso clínico é de uma dentista periodiária, é lindo, ele é muito didático, muito ilustrativo para a gente conseguir esclarecer de uma vez quando raspar ou quando extrair em caso de doença periodontal. De antemão, se vai raspar ou se vai extrair, eu vou dizer que isso depende do conhecimento de periodontia do profissional. Eu vou falar assim, ó, quanto maior a ignorância na periodontia, sem que seja uma ignorância pejorativa, tá? Mas assim, não sabe de pele, tá desatualizado, só aprendeu periodontia na faculdade, nunca mais viu nada de periodontia. Cuidado! Esses profissionais falam assim, tudo é exodontia, tudo é extração, tudo é implante. Isso não é verdade. E é também por isso que eu estou todos os dias aqui falando sobre periodontia. Se a pessoa entende mais, ela vai manter mais os dentes na boca. E eu espalho sementes da periodontia para que você, dentista que estiver me ouvindo, consiga manter mais dentes na boca. Esse é o vídeo da oclusão do paciente. Olha, ele oclui nos molares, o pré-molar ele usa para ocluir também, então tem aqui algum desgaste, ele tem um pouco de extrusão também, então extruir um pouco, o segundo molar também está extruído, toda uma oclusão complicada. Então acaba tocando, ó, toca em algum molar e aqui toca em algum molar. Nada encosta em nada, exceto nos molares. O que acontece nessa oclusão é que esse paciente, ele faz uma oclusão somente nos molares. Isso daqui é um caso de um paciente que tem uma mordida aberta. Essa mordida aberta está aqui, toca no molar aqui, toca no molar aqui, e quando faz desoclusão em molares. O paciente não quer usar aparelho de jeito nenhum. Então, atenção, o que é que a dentista manda, tá? A dentista é uma dentista periodiária, para mim é um caso de super sucesso. E exatamente para ilustrar tudo isso, o que é que a gente vai fazer, foram decisões muito acertadas do que fica, do que não fica. É um caso de acompanhamento em 3 anos. Tentei fazer um ajuste oclusal, mas a verdade é que a mordida dele é toda desajustada. Não tem como fazer ajuste oclusal, porque só toca em molar. O paciente não quer colocar aparelho, de jeito nenhum. Conseguimos um resultado muito bom em vista de como ele chegou, pena que não tenho foto, mas ele tinha muitos cálculos, profundidade de bolsa em diversos dentes, mau hálito. O meu receio é se tem algo a mais que eu posso fazer por este 15. Já mostro 15, está em manutenção bimestral desde o final de 2020, que foi quando eu comecei a fazer o protocolo peridiário. Olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui, que a dentista está colocando esse paciente de um caso complicado em manutenção preventiva e este paciente volta. Quando eu falo que é possível ter recorrência na periodontia, a gente consegue, quando a gente tem as ferramentas certas, no peridiário a gente tem inúmeras analogias didáticas, que são as histórias que colam na cabeça, é aquilo que faz o paciente entrar, entender, o paciente volta, o paciente fica para o caso clínico, isso sempre dá certo. Isso é o melhor do peridiária. Não adianta a gente ficar insistindo, feito disco furado, o paciente tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, e ele acaba não voltando. Então, olha só, as radiografias do caso. Essa aqui é a imagem radiográfica de 2019, e ele tinha, esse é o 15, que é o dente em questão, que acaba tendo mais dúvidas se o caso fica, se o dente não fica, alargamento no ligamento periodontal, possivelmente bolsas periodontais profundas, como ela relatou, acabava tendo em todos, aqui uma perda óssea envolvendo esse dente, uma perda óssea bem grande envolvendo esse outro dente. Então, vou mostrar o próximo slide, que são as radiografias de 2022, que são os 3 anos de acompanhamento do caso, e o que é que aconteceu. O que aconteceu é que o 15 está aqui, e o 17 foi extraído. Vou voltar para a imagem do 17. Este era o 17. Esse 17 foi extraído. Ai, tinha que ser extraído mesmo? Foi a coisa certa a fazer? Então vamos discutir esse caso, já que o tema de hoje é saber, olha, o dente vai ficar, o dente não vai ficar, quando a gente vai raspar, quando a gente não vai ficar. Este dente aqui é um dente
que ele teve uma bolsa periodontal, esta bolsa periodontal envolveu a furca e ele teve uma lesão endoperiodontal. Lesão endoperiodontal, ela é caracterizada quando tem necrose, perda de vitalidade pulpar do dente e quando a gente tem doença periodontal. Neste dente aqui, acabou ficando com uma perda óssea bem grande. Agora atenção, presta atenção, volta a mordida. Eu não falei que neste caso aqui tinha uma mordida aberta e o paciente toca nos molares. Porque ele toca nos molares, a consequência que ele teve é que ele teve uma bolsa periodontal aqui no 17. Se alguém disser: professora, eu aprendi na faculdade, no curso de especialização, que trauma oclusal não causa doença periodontal. Trauma oclusal não causa doença periodontal. A doença periodontal é uma doença bacteriana resultante da disbiose, ou seja, do desequilíbrio microbiano, isso que não causa. No entanto, o trauma oclusal predispõe a disbiose, facilita a progressão da doença periodontal. A doença periodontal vai muito rápida. Então, como ela contou aqui anteriormente, esse paciente veio com cálculo, veio com placa, veio com mau hálito. Ela fez uma coisa maravilhosa, que é fazer o tratamento periodontal. Se não tivesse caído nas mãos de uma dentista periodiária para fazer esse tratamento, ele continuaria perdendo continuamente esses dentes. Agora, o que aconteceu com esse caso é que esse caso, ele já tinha doença periodontal na boca toda. Aí ele tinha trauma nesse dente, porque tudo que é lateralidade é nos molares, né? Oclui nos molares, faz lateralidade nos molares, isso daqui piora. O que começou a acontecer? A história da doença aqui, né? Tinha um cálculo, tinha trauma, uma bolsa periodontal pequena, essa bolsa periodontal progride mais rápido porque tem trauma oclusal. Se este paciente tivesse encontrado um dentista antes, e é por isso que eu divulgo tanto sobre a període todos os dias, para que um paciente encontre vocês, para que o paciente pare de perder dentes. Ai, professora, mas com uma oclusão horrorosa disso, ele teria conseguido manter esse dente se a lesão tivesse sido encontrada antes? Sim, teria. É que isso daqui já estava muito feio. Então, progrediu rápido, porque ele faz desoclusão nesse dente, aí envolveu o ápice, aí chega na lesão de furca, a lesão de furca é esconderijo de bactéria, pronto, isso daqui, ele progride muito rápido até a perda dentária. Dizer que doença periodontal é uma doença progressiva, não há nada que se possa fazer para que o paciente não perca o dente, não é verdade. Se isso daqui tivesse sido, se o paciente tivesse procurado a dentista antes, esse dente poderia ter sido mantido. Só que agora, com lesão de furca e envolvendo todo o dente, envolvendo o periápice, virando uma lesão endopério, com tudo isso de perda óssea, já não tinha como. Agora, este dente aqui, ele já estava com uma lesão inicial, que é o 25. Vamos ver o que aconteceu 3 anos depois. Gente, olha o 25, que lindo que ele está. Se o paciente não tivesse encontrado essa dentista periodiária antes, esse 25 tinha ido para os quiabos também, tá? Mas ele encontrou uma dentista maravilhosa antes, que interviu, pronto, paralisou e o que eu vejo é que aquele aspecto de perda óssea, assim, acabou no 25. Só que o 27, como eu falei, não tinha mais jeito. Então, sobre o tema da aula de hoje, quando é que eu vou investir no dente, quando é que eu vou raspar, quando é que eu vou manter, quando é que eu não vou manter? O que acontece aqui é que isso daqui não tinha mais como. Tem duas coisas muito graves, que é uma perda óssea muito grande, lesão de furca de grau 3, possivelmente lado a lado, trauma oclusal. Isso daqui, a coisa melhor a ter sido feito foi extrair mesmo. E isso daqui não tinha jeito. E depois foi feito o tratamento periodontal. E em relação ao 15, veja bem, no 15, a gente não conseguia ver aqui no filme que não rodou. Vamos tentar de novo. Não roda esse filme. Ele oclui no 15. Ele faz lateralidade no 15. Não tem como fazer milagre em oclusão ruim, desequilibrada. E o 15 extruiu. Então, o 15, estou falando que o 15 bateu. Agora, eu estou até estimando que este 27 também foi perdido por isso. Quando chegou, ele já não tinha esse dente aqui, esse 27. Mas olha, gente, eu tenho uma bola de cristal de periodontia. Dentista bom tem uma bola de cristal.
Isso daqui foi perdido como? Pergunta para o paciente: "Foi cárie?" Claro que não, olha a história de cárie dele. Não tem história de cárie. Não tem microbiota cariogênica. Claro que perdeu. Trauma, doença periodontal. O paciente encontrar um dentista periodiária foi a coisa maravilhosa, porque interrompeu o processo, porque a gente conta histórias, isso cabe na cabeça do paciente, o paciente entende e volta regularmente. Aí, este 15, ele extruiu, o paciente oclui nele, faz lateralidade nele, então é um dente sobrecarregado. Esse dente, ele tinha um ligamento periodontal alargado, os dentes, os premolares superiores, eles têm furca. Então, ele tem um agravante aí de ter furca. O dente tem uma raiz oitavada e às vezes fica difícil. E este dente aqui, ele acabou ficando aqui. Agora tem uma coisa maravilhosa que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: olha o nível ósseo mesial. A doença periodontal, ela é sítio específica. Ele tem bolsa periodontal em uma região, mas ele tem osso aqui. Eu vou estimar mais ou menos onde é que esse osso está. Esse osso está aqui, e depois ele chega aqui, e depois aqui ele tem uma lesão muito parecida com o que fez perder no osso, no outro. O que acontece com esse dente? Este dente aqui, ele está sobrecarregado. Por quê? Porque eu vejo na oclusão que ele oclui com 15, ele faz lateralidade no 15. Se este dente aqui estivesse na boca de um paciente de oclusão equilibrada, isso daqui ia ficar muito bem, para sempre. O problema é que ele oclui, desoclui, faz lateralidade, não tenho que ajustar, porque ele oclui e faz lateralidade com o dente, não tenho que tirar, porque são os únicos que encostam. Só para falar que quando a gente aprende periodontia, a gente aprende uma periodontia descontextualizada, e é esta periodontia que eu acredito, é esta periodontia que eu quero ensinar. A periodontia, ela está ligada com oclusão, com dieta, com cárie, com paciente entender, com manutenção preventiva de sucesso. Este dente, esse 15, poderia ficar na boca de um outro paciente que tivesse uma oclusão boa. Para esse dente, acabou ficando diferente. O que poderia ter sido feito, se fosse o caso? Se quisesse fazer uma tentativa, poderia ter sido feita uma contenção nesse dente. No entanto, hoje eu gosto muito das contenções que não têm fio ortodôntico, porque quando tem fio ortodôntico, às vezes quebra a resina e ele fica igual aparelho ortodôntico, sabe? Ele fica batendo, quebra a resina, ele continua fazendo um trauma oclusal e a gente não percebe que tem fio ortodôntico. Pode fazer uma contenção em resina aqui, nas interproximais, e faz um ajuste. Só que para esse paciente, ele oclui com esse premolar, ele come com esse premolar, ele faz lateralidade com esse premolar, e ele já chegou numa situação ruim. Portanto, o prognóstico dele foi desfavorável, mas ele está com esse dente em boca há 3 anos. Se, atenção, se esse nível ósseo distal estivesse um pouco mais alto, uma coisa muito boa que é possível fazer, é fazer uma contenção bem feita no dente, porque o pico ósseo mesial tá lindo de alto. Então, a gente consegue fazer enxerto ósseo com base nos picos ósseos interproximais. Infelizmente, o pico ósseo distal está muito baixo, mas se por acaso esse pico ósseo distal estivesse mais alto, poderia, se o paciente desejasse, fazer uma boa contenção, fazer tratamento endodôntico e fazer enxerto ósseo com biós e endogain. O que é biós? É um material, um biomaterial que faz um arcabouço, e o endogain são matrizes de esmalte que acabam ajudando a formar o osso. No entanto, neste caso em específico, como o pico ósseo está muito baixo, não tem o que fazer, e esse dente tem um prognóstico desfavorável. Ele só é desfavorável porque houve possivelmente o rompimento do feixe vasculonervoso. Esse dente aqui, ele deve ter pouca mobilidade, mas a bolsa aqui deve dar uns 15 aqui de muito profunda. Só que tem uma coisa boa, como o paciente está numa situação de excelente manutenção preventiva, excelente higiene bucal, aquele 15 possivelmente quase não sangra, ou se sangra é um
ponto isolado de sangramento. Só que aquilo ali não tem prognóstico bom, mas ele aguentou 3 lindos anos maravilhosos na boca. Às vezes, quando o paciente agora ele não tem dinheiro para colocar um implante, a gente pode postergar, desde que a gente fique sem sangramento à sondagem. Como é que mantém sem sangramento à sondagem? Gente, é instituindo um programa de manutenção preventiva, onde no período diária eu ensino histórias que colam na cabeça para o paciente entender que a gente está do lado dele, a gente quer o melhor para ele pode esperar postergar a extração desse dente. Esse dente aqui, se o paciente pegar um irrigador e jatear bem forte na interproximal dentro do sulco, a literatura científica mostra redução de profundidade de sondagem. Vai formar osso aqui, vai formar. Não porque aqui já é endopério, só por isso. É endopério porque rompeu o feixe vasculonervoso e acabou ficando aqui. Ah, esse dente pode ficar aqui até o paciente se programar e colocar implante? Pode. Só que é o seguinte: este implante aqui, ele tem risco de periimplantite. Por quê? Porque ele oclui nesse premolar. Particularmente, eu teria muito receio em substituir por implante, a não ser que o paciente quisesse colocar, se o paciente já viesse certo para manutenção preventiva, e manutenção preventiva é cobrando bem, com tempo clínico para explicar para o paciente recorrente, vindo sempre, extraindo este premolar, o paciente vai poder espaçar as manutenções porque está tudo bem. Então, é um dente que a gente acaba ficando sempre preocupado. Se o paciente instalar um implante, ele precisa de manutenção preventiva. O paciente não precisa ter medo, porque ele precisa ser orientado por uma coisa assim: paciente, você vai ter o controle na sua mão, você vai cuidar para ver se não tem sangramento. Isso a gente faz no peridiário, a gente dá o poder para o paciente. E o paciente, com a higiene interdental e manutenção preventiva, ele monitora se está sem sangramento quando limpa no meio dos dentes. E isso vai se manter muito bem. O paciente não quer colocar aparelho. Ai, hoje eu falaria para os pacientes, eu continuo insistindo. E eu falo assim, quando as pessoas acabam falando assim, periodontia é uma especialidade que não dá dinheiro. Periodontia é uma especialidade que não tem retorno. A periodontia, ela é tão base da odontologia que este seria um caso que, se o paciente colocasse aparelho ortodôntico, ele vai ter os dentes por mais tempo na vida. Esse paciente é jovem. Hoje tem os alinhadores. O alinhador ortodôntico custa caro. Custa caro, mas paciente, você vai poder manter esses dentes por toda a vida, porque você vai manter os dentes numa oclusão adequada. Ai, não quero, não quero. Não quer? Não tem problema. Porque a oclusão não vai causar doença periodontal se ele estiver sob manutenção preventiva, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ele está em estabilidade periodontal porque ele não tem bolsa periodontal. Ele está em estabilidade periodontal porque ele não tem doença. Como ele não tem doença, não tem bolsa, tá tudo bem. Ele usa irrigador e é por isso que está super bonito e mantido por muito tempo. Então, o melhor que foi feito tá isso. E olha que pico ósseo mesial maravilhoso. Agora vamos ver o inferior. O inferior aconteceu a mesma coisa que o superior. Olha a perda óssea desse dente aqui, né? Olha como é importante a gente ter uma periapical, porque a periapical vai trazer clareza. É a mesma coisa. Ele oclui com esse 37. Ele faz desoclusão com esse 37, está com trauma oclusal no 37, numa época onde tinha doença periodontal, mas trauma oclusal. Agora, que ele está sob manutenção preventiva, ele tem esse dente. O que acontece? Ele oclui com esse dente. Ele tem doença periodontal nesse dente? Não tem. Por que não tem doença periodontal e teve doença periodontal no outro? Porque no outro ele tinha trauma oclusal mais doença periodontal. Então, ele não pode ter doença. Paciente, não quero colocar aparelho. Não quero de jeito nenhum. Tô com uma oclusão ruim. Tá tudo bem. Não pode ter sangramento à sondagem. Não pode ter desequilíbrio microbiano. Vai estar mantido sob manutenção preventiva. Tá tudo certo. A gente vai arrumar uma solução para o paciente. E é isso que vai acontecer. No outro lado, a mesma coisa. Aqui não dá para ver com muita clareza. O dente, o segundo molar inferior, ele tem uma sobreposição com a linha oblíqua externa. Essa radiografia é possivelmente de um aparelho
um equipamento mais antigo, então ele traz menos nitidez. Mas aqui a gente tem uma pequena rarefação. Mas tem saúde periodontal, isso daqui possivelmente é uma história passada. Esse paciente só não pode ter doença periodontal. Ele estando em saúde, ele pode ter tudo de oclusão ruim, isso daqui vai ser mantido em longevidade. Ó, dentes anteriores em 2019, então aqui está o pré-molar, uma outra visão, 2022, olha aqui, ó, lesão em J, já não tem osso no ápice, não tem muita coisa para fazer porque possivelmente aqui já virou endopério. Aqui está tudo bonito, teve um pouco de perda óssea, mas está estável e está estético, ó. Ele teve um pouquinho de perda. Isso daqui, se o paciente quiser fechar aqui esse black space com resina composta, tá tudo certo, vai ficar lindo e maravilhoso. E os inferiores aqui, também eles estão todos bem. Olha aqui a saúde periodontal alcançada com isso daqui. O que eu quero ilustrar com esse caso é a beleza da manutenção preventiva, a importância do paciente ter encontrado um dentista que espero que seja um de vocês, e é por isso que eu falo tanto assim, olha, o ícone do Peridiária é o jardim. Então, nós somos jardineiros, a gente espalha sementes, espalha semente de higiene bucal, de manutenção preventiva, da importância de voltar sempre, o paciente volta sempre, a gente mantém a saúde do paciente, é a verdade, é o melhor para o paciente não tem outra solução, ele é suscetível à doença periodontal, ele tem que voltar sempre, nesse voltar sempre, muitas vezes eu, periodontista, ficava com dó, cobrava baratinho, é o meu trabalho, é a condição dele. Horas, quem tem problema na coluna, não tem que fazer fisioterapia para o resto da vida? Porque tem problema na coluna, o fisioterapeuta cobra mais barato porque você tem problema? Não, não tem. Você tem tendência a ter doença periodontal. Porque tem tendência a doença periodontal, ficava com dó e cobrava mais barato, porque o paciente é suscetível. Não, não é isso, é o trabalho. Esse paciente não vai ter outro problema bucal, ele não tem risco à cárie, ele não tem risco a nada a não ser doença periodontal. E a gente encontrou o equilíbrio, que é manter sempre em saúde. E esse paciente tem que estar muito alerta sobre a resiliência da doença periodontal, que ele não pode deixar voltar a doença periodontal, porque se voltar, ele vai perder mais dentes. Isto daqui vai ser manutenção para sempre, é a possibilidade de manter dentes. Esse caso ilustra muito bem que a gente não faz milagres, que o papel da periodontia não é salvar todos os dentes, mas a gente vai salvar os dentes que podem ser salvos. A gente vai manter os dentes que puderem ser mantidos. E mesmo aquele 15, que já estava com um prognóstico mais ou menos, ele esteve muito bem mantido por muito tempo. Se o paciente ainda quiser manter, vale a pena fazer uma contenção e um tratamento endodôntico. Ele vai formar osso até o pico ósseo interproximal, com certeza. E nós precisamos de mais dentistas que saibam assumir um caso desse e manter esse paciente por longa data com saúde. Essa é a missão mais bela da odontologia. E para quem ainda acha que periodontia não dá dinheiro, isso daqui tem um custo muito baixo, tem uma alta valorização, porque esse paciente ia ter muito mais encrenca se ele começasse a perder os dentes. Ele tem os dentes na boca, ele não teve grandes despesas, ele teve a função oclusal mantida, ele teve a função estética mantida, ele tem bom hálito, ele tem saúde, ele tem bem-estar, ele tem autoestima, através de uma manutenção super good vibes, super agradável, confortável, que faz o paciente voltar sempre. Esta é a ideia do Peridiária e é por isso que a gente está aqui semeando as ideias de manutenção preventiva, de prevenção, de que vale a pena e vale a pena para você, dentista, aprender a fazer isso. Tudo isso através de uma metodologia não cirúrgica. Não precisa ser periodontista para fazer esta periodontia, mas você precisa entender bem de pério, saber fazer o paciente voltar e saber cobrar bem pela pério. Muito obrigada pela presença e até mais.